Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira para celebrar o Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Desejamos que a graça e a paz do nosso Deus continuem abundantes sobre todos vocês que nos acompanham pela Rádio Evangélica FM e também pela internet. Desejamos que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor e também edificação a cada um de nós. Estejamos atentos a tudo aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações nesta noite e que o Senhor abençoe a cada um de nós juntamente com as nossas famílias e toda a família da Igreja Batista da Capunga. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro do Salmo, no capítulo 104, do verso 1 ao verso 3 e também o verso 33. Assim diz a palavra do Senhor e você pode acompanhar na sua Bíblia. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Amém.
Vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse culto que estamos iniciando, o culto de louvor, de honra, de glória ao seu santo nome. Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pelos teus servos que aqui se reúnem, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o teu povo aqui reunido clama pelo teu nome. Tu que és um Deus grandioso, como nós acabamos de ler nesse salmo, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque todas as coisas estão sob o teu controle. Agradecemos ao Senhor pela tua bondade, porque o Senhor nos permitiu chegar até esse dia, Pai. Por favor, que a tua palavra fale aos nossos corações, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor esteja atento, Pai, aos nossos pedidos e responda, ó Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado porque o Senhor tem feito muito mais do que cada um de nós merece. Mas nós agradecemos humildemente, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de lembrar aos irmãos que os nossos cultos, eles estão acontecendo aos sábados às 19 horas, o culto da nossa juventude. Domingo, nosso culto pela manhã, às 10 horas e também no domingo, à noite, às 19 horas. Você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube, ou se você tem mais de 10 anos e menos de 60 anos, você pode frequentar o nosso culto presencialmente e as inscrições são liberadas toda quarta-feira após a live do Pastor Marcos. Nós estaremos sempre liberando o link de inscrição, tanto em nosso aplicativo quanto enviando nos grupos da nossa igreja. Participe porque tem sido um momento muito gratificante poder estar louvando ao Senhor junto com os irmãos, seja de forma online ou de forma presencial. Também lembramos aos irmãos da nossa equipe de aconselhamento, que continua trabalhando, continua ajudando muitas pessoas. O nosso grupo de oração que acontece através do Google Meet, todos os dias de segunda a sexta, às 7 da manhã e também às 18 horas. Participe porque é uma bênção estarmos ali colocando os nossos pedidos, os nossos agradecimentos diante do Senhor. E cada um de nós com certeza tem muito o que agradecer a Deus e também aquilo que pedir e colocar diante do trono do Todo-Poderoso, porque com certeza não há nada impossível para Ele. Se você deseja saber mais alguma informação sobre a nossa igreja, o que está acontecendo nos nossos ministérios, olhe o nosso boletim. Você pode acessá-lo tanto em nosso site como em nosso aplicativo. Também lembramos aos irmãos da nossa Assembleia Digital, que vai acontecer no dia 17 de outubro. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, continue nos dirigindo e agradecemos a Deus porque temos trabalhado no reino do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Que Deus te abençoe. Amém.
meus irmãos, esse é o nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas, onde com muita alegria nós podemos devolver ao Senhor um pouco do muito que Ele tem nos dado. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 24, a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar, e por isso caem na pobreza. Que o nosso coração possa ser generoso como tem sido. E por isso nós agradecemos a cada irmão que permanece fiel ao Senhor, dedicando ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Você pode transferir o seu dízimo ou a sua oferta para um dos 5 bancos que aparecem agora na sua tela. E ao fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta, de uma oferta específica, que é para a compra de cestas básicas, ou para estar contribuindo no plano de investimentos do centenário da nossa igreja, você precisa nos enviar o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você vai estar colocando em anexo o comprovante e vai estar dando a destinação, vai escrever a destinação do valor que você está nos enviando. Com isso, poderemos então saber qual é o seu desejo que está no seu coração ao efetuar essa transferência. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, continue sempre nos dando esse coração generoso e sempre operoso na obra do Senhor, porque sabemos que essa obra é uma obra maravilhosa, que tem resultado em salvação de vidas e tem sido uma bênção ver que a nossa igreja está comprometida com o Evangelho, comprometida com as boas novas de Jesus para todo mundo. Que Deus continue te abençoando. Amém. Amados irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor os dízimos e as ofertas. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua igreja que tem sempre contribuído, ó Deus, de forma tão grandiosa no Teu reino, Senhor. Por tantas vidas, ó Pai, que tem colocado à disposição para Te servir, Senhor, dando sempre o Seu melhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor não nos trata como nós merecemos, mas o Senhor tem sido extremamente generoso nas nossas vidas e tem cuidado de cada um de nós, mesmo nesse tempo de pandemia. Pedimos por nossos irmãos que estão doentes, por aqueles que estão desempregados, Senhor, faz a Tua vontade na vida de cada um, Senhor, porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita e que o Senhor há de cuidar de cada um de nós, independente da situação que estejamos passando. Muito obrigado, Deus, por cada um que colocou o seu dízimo, a sua oferta diante do Teu trono. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, e dando sempre oportunidades, ó Pai, para que possamos contribuir com o engrandecimento do Teu reino. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, esse privilégio que é servir na Tua casa. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de dar continuidade aos estudos, à nossa série de estudos na carta de Tiago. E leremos hoje, então, Tiago 1, verso 5. Abra sua Bíblia e localize comigo esse texto. Ao longo da nossa reflexão, compartilharemos outras partes desta carta que nos remontam a esse mesmo tema. Então, esteja atento. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta palavra preciosa aos nossos corações. O texto começa dizendo: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria. Na verdade, todos nós precisamos de sabedoria. É verdade que nem todo mundo reconhece que precisa de sabedoria, mas todos nós precisamos muito de sabedoria. Esta precisa ser certamente uma oração contínua. Precisamos orar diariamente pedindo a Deus sabedoria. Muita sabedoria para tudo aquilo que teremos que viver no nosso dia a dia. Essa é uma das maiores necessidades do ser humano. Diferente da inteligência e do conhecimento, a sabedoria nos capacita a usar a inteligência e o conhecimento para o nosso bem e para a sociedade em que vivemos. Infelizmente, as penitenciárias estão cheias de pessoas que têm muita inteligência, mas pouca sabedoria. Tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Faltou a essas pessoas a sabedoria para utilizarem a inteligência e o conhecimento de acordo com a vontade de Deus, para o bem delas mesmas e também para o bem da sociedade. Hernandes Dias Lopes diz que uma pessoa pode ser culta, pode ter uma grande cultura, um grande conhecimento, entretanto ser uma pessoa tola. Então eu disse que uma pessoa pode ser culta e tola ao mesmo tempo. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as pessoas. Hoje valoriza-se muito mais a inteligência emocional do que a inteligência intelectual. A pessoa que valoriza mais a inteligência intelectual pode ter muito conhecimento e não saber viver consigo mesmo e nem com as pessoas ao seu redor. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio é: em meus passos, o que faria Jesus? Como ele falaria? Como ele agiria? Como ele procederia? E mais, como ele reagiria diante das lutas e das provações que estamos vivendo? Cristo não foi um mestre da escola clássica. Possivelmente, ele nunca tenha dado uma aula dentro de uma escola. Entretanto, ele ensinou os seus discípulos na escola da vida. Ensinar a sabedoria é mais importante do que transmitir conhecimento. Precisamos de sabedoria. O texto continua dizendo: se alguém, porém, tem falta de sabedoria ou necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Essa sabedoria não é adquirida na escola, é adquirida na presença de Deus, na presença do Senhor. Deve ser, portanto, adquirida através da oração. Nós precisamos orar e precisamos pedir a Deus que nos encha de sabedoria, nos dê sabedoria. Deus é quem supre as deficiências do nosso viver, as deficiências que porventura existam no nosso caráter. O crente precisa pedir a Deus ajuda para viver segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade. Adquirimos, portanto, sabedoria pedindo a Deus. Pedindo a Deus, e o texto diz que Ele dá a todos generosamente.
A quem pede sabedoria, Deus concede, Deus ouve. Essa é uma oração que você pode fazer a Deus na certeza que você será atendido. Deus gosta de ouvir esse pedido nas orações. Salomão, aliás, é um excelente exemplo de alguém que pediu a Deus sabedoria e a recebeu. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 5, diz assim: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Qual seria a sua atitude se Deus lhe fizesse essa colocação? Imagine que hoje à noite, Deus aparecesse a você em sonho e perguntasse ou dissesse a você o seguinte: peça o que você quer que eu lhe dê. O que você pediria a Deus? Se Deus lhe desse essa oportunidade de pedir qualquer coisa, Deus aparecesse hoje, durante o seu sonho, e lhe perguntasse: o que você gostaria de receber? Lhe dissesse: peça o que você quer que eu lhe dê. Como você agiria? Qual seria a sua resposta? O que você falaria para Deus? A resposta de Salomão está no verso 9, 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Diz assim: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? O verso 10 diz que estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Esse é um pedido que alegra o coração de Deus. Essa é uma oração que Deus gosta de ouvir dos seus filhos. E o verso 11 continua dizendo: E Deus lhe respondeu, Deus lhe disse o seguinte: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, o verso 12 e o verso 13 são importantíssimos. O verso 12 vai dizer: Eis que farei como você pediu. Eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Agora o verso 13 diz: Também lhe dou o que você não pediu. Quando a gente pede coisas que alegram o coração de Deus, Ele nos dá o que a gente pede e aquilo que a gente não pede. Que lição tremenda a gente tem aqui com Salomão. Deus disse a ele: eu vou lhe dar o que você me pediu, mas eu vou lhe dar também o que você não pediu. Eu vou lhe dar muito mais, muito mais. Veja bem, eu lhe darei riquezas, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. E se você ler, de fato, a história de Salomão, você observará o esplendor, a glória de Salomão, o reino de Salomão diante de todos os outros reinos da terra. Porque Deus ouviu a sua oração e lhe deu sabedoria e deu muito mais do que Salomão lhe pediu. Essa é uma oração que agrada a Deus. Faça essa oração. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. É um pedido que alegra a Deus. Essa oração alegrou tanto o coração de Deus que ele concedeu a Salomão o que ele pediu e aquilo que ele não pediu. Deus fez por Salomão muito mais do que ele poderia pedir ou sequer imaginar. Nós precisamos de sabedoria. Como precisamos? Se algum de vocês precisa de sabedoria, Tiago disse, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Para quê? Precisamos de sabedoria, como disse Salomão, para discernir entre o bem e o mal.
para discernir entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, para discernir qual é a vontade de Deus em meio a essa inversão de valores que nós vivemos. Precisamos de sabedoria para discernir os propósitos de Deus para as nossas vidas e nossas famílias. Precisamos de sabedoria para interpretar os sinais dos tempos. Precisamos de sabedoria para nos relacionar com as pessoas, no lidar com as pessoas no dia a dia. Precisamos de sabedoria para agir e reagir de acordo com a vontade de Deus. Mas precisamos de sabedoria especialmente para tomar decisões. O salmista Moisés fez esse pedido a Deus. Salmo 90, verso 12. Nós encontramos um pedido de Moisés a Deus. Moisés, homem de Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés estava dizendo, nós queremos alcançar a sabedoria. Para isso, ajuda-nos a contar, ajuda-nos a pesar, a avaliar os nossos dias de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos a pesar os nossos dias na tua balança, que vai aferir se nós estamos realmente de acordo com a tua vontade ou não, se estamos vivendo de acordo com o teu propósito ou não. Dá-nos um coração sábio. Era isso que Moisés estava pedindo a Deus e é isso que eu e você precisamos pedir ao Senhor. E precisamos pedir a Deus a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Volte comigo a Tiago. Tiago capítulo 3, versos 13 a 17. Tiago 3, de 13 a 17, diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O contexto desse texto aqui é o uso da língua. O texto que vem antes, Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, fala sobre o uso da língua, fala sobre o domínio da língua, o qual abordaremos mais tarde, em outra oportunidade. Meus amados, como precisamos de sabedoria no uso da língua. Como precisamos, pois será determinante para os nossos relacionamentos. Relacionamentos estes dentro de casa, no trabalho, na igreja, entre os amigos, em todos os ambientes. A sabedoria está relacionada à preocupação correta de como se deve viver. Tiago diz que não basta ter sabedoria, é preciso mostrá-la através da vida. O verso 13 nos diz: quem dentre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Ou seja, não basta dizer que somos sábios. Aliás, o sábio, ele não diz que é sábio. Ele diz pelas suas atitudes. O sábio, verdadeiramente sábio, é uma pessoa humilde, que dificilmente vai dizer que é sábia. Essa pessoa, na verdade, vai mostrar com as suas atitudes que ela tem sabedoria.
que ela tem sabedoria. E Tiago aqui, então, procura contrastar dois tipos de sabedoria. A terrena, ele diz que é a sabedoria terrena, é a sabedoria que vem do alto. E diz que essa terrena é, além de ser terrena, animal e diabólica. Entretanto, a sabedoria que vem de Deus, ela vem do alto, vem de Deus e tem outras características bem diferentes. Primeiramente, vejamos as características da sabedoria terrena. É a sabedoria que o mundo oferece. E o texto diz que essa sabedoria, além de ser terrena, ser a sabedoria que nós encontramos no mundo, essa sabedoria também é animal. Em que sentido ela poderia ser animal? Porque ela é irracional. Ela faz o que dá na cabeça, sem pensar nas consequências. É o tipo de sabedoria que se deixa levar pelas emoções do coração. E Jeremias nos diz, em Jeremias 17, versos 9 e 10, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Essa, portanto, é uma sabedoria animal. Animal, porque ela é irracional. Ela não pensa, especialmente nas consequências das suas atitudes. Mas ela também é demoníaca. É uma sabedoria demoníaca. É a sabedoria orientada para satisfazer os desejos de Satanás. É uma sabedoria manipuladora. Manipuladora, assim como a serpente procurou manipular Eva no jardim. Hernandes Dias Lopes diz que essa foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, induzindo-a a querer ser igual a Deus e fazendo-a descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. As pessoas hoje continuam crendo, infelizmente, nas mentiras do diabo. Essa sabedoria é terrena, porque busca distinções terrenas, pertence a categorias terrenas. Além disso, ela é sensual, isto é, natural. Ela é sensual e natural, porque é o resultado de princípios que atuam sobre os homens naturais, como a inveja, a ambição, o orgulho, a arrogância e tantas outras coisas que certamente entristecem a Deus. Ela é demoníaca, porque primeiramente vem do diabo, constituindo a imagem mesma do seu orgulho, da sua ambição, da sua malignidade e da sua falsidade. Mas vejamos os frutos da sabedoria terrena. Os frutos da sabedoria terrena. Quem tem essa sabedoria terrena, animal e diabólica, produz o quê? Produz inveja amargurada. O texto nos diz aqui, inveja amargurada. É um dos sentimentos mais nocivos à família, à igreja e a qualquer grupo de pessoas. Saul teve inveja e ciúme de Davi. Do ciúme chegou a ter raiva, e da raiva a tentativa de assassinato, a tentativa de tirar a vida de Davi. É importante lembrar que o invejoso está em processo de desintegração da sua própria personalidade. A maior vítima da inveja é o próprio invejoso. Ele se desestrutura emocionalmente e se incapacita diante de Deus. Hernandes Dias Lopes afirma que o invejoso, em vez de alegrar-se com o triunfo, com a vitória do outro, alegra-se com o seu fracasso. Ele não apenas deseja ter como o outro, mas tem tristeza porque não tem o que é do outro. Ele não tem aquilo que o outro tem. Ele só consegue chorar com os que choram, mas não consegue se alegrar com os que se alegram. Muito triste encontrar uma pessoa invejosa. Mas o texto continua dizendo que um outro fruto da sabedoria
terrena, animal e diabólica é o sentimento de rivalidade, é o sentimento faccioso que produz facções, que produz divisões. O espírito de partidarismo, divisão, dissensão e facção é de origem diabólica. Você conhece alguém que promove divisão em qualquer ambiente, é de origem diabólica. Isso é obra do diabo e a pessoa que se presta a fazer isso está sendo, na verdade, instrumento do diabo e não instrumento de Deus. É do diabo, isso não é de Deus. O diabo sabe que uma família unida certamente será muito mais feliz. O diabo sabe que uma igreja unida certamente será instrumento poderoso em suas mãos para alcançar muito mais pessoas para Jesus, para tirar muito mais gente do inferno, para ser instrumento na transformação de vidas. E por isso, ele certamente sempre trabalhará promovendo divisão da igreja, promovendo partidos na igreja. Então isso não é de Deus, é do diabo. E quem faz isso, quem se presta a promover divisão no meio da igreja de Jesus, está sendo agente, está sendo instrumento do diabo. O texto diz, se alguém tem essas qualidades, essas características, não se glorie disso, nem minta com a verdade ou contra a verdade. Ou seja, se temos qualquer sentimento dessa natureza em nossos corações, não podemos nos considerar sábios aos olhos de Deus, sábios diante do Senhor. Mas vejamos os frutos da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que vem do alto. O texto diz no verso 17, Tiago capítulo 3, verso 17, que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ela é pura, tem sentimentos puros, tem intenções puras, tem motivações puras, não está contaminada com a maldade, com a corrupção deste mundo. Esta sabedoria, além de ser pura, é também pacífica. É pacífica, ela promove a paz, ela não promove confusão, ela não promove divisão, ela promove a paz, porque a sabedoria que vem do alto é pacífica. É pacífica. Onde o Senhor está, há paz. Deus é Deus de paz e não de confusão. Já dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, a sabedoria diabólica só produz confusão e toda obra má e perversa. A sabedoria que vem de Deus promove a paz. A sabedoria que vem de Deus promove a paz. Essa sabedoria também é gentil, é moderada, ou seja, ela tem equilíbrio. Ela tem equilíbrio e ela é gentil no trato com as pessoas. Ela é moderada porque é equilibrada. Meu querido professor no seminário certa vez disse que a virtude está no meio, não está nos extremos. Não está nos extremos. Qualquer extremo é perigoso. Qualquer extremo é perigoso. A virtude está no meio. A sabedoria está no meio. A sabedoria está numa posição equilibrada. A sabedoria que vem do alto é equilibrada, é moderada. E ela é também tratável, ela é amigável, ela sabe tratar os outros com distinção, com respeito. Existem pessoas que não sabem tratar, ou como se relacionar com os outros. São pessoas agressivas, maldosas, grossas e rancorosas. A sabedoria do alto não é truculenta. Não é truculenta. Isso me faz lembrar de Nabal, esposo de Abigail. Ele era um homem truculento. Ele era um homem grosso, arrogante. E morreu por causa da sua arrogância. Da sua arrogância. Entretanto, no contraste com Nabal, nós temos Abigail, uma mulher sábia.
E por causa da sua sabedoria, por causa da sua prudência, ela conseguiu salvar a sua família. Que mulher tremenda foi Abigail, em contraste com um marido tão tolo, tão insensato, tão truculento. Mas a Bíblia diz que essa sabedoria que vem do alto é também cheia de misericórdia. Tiago diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Entretanto, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A sabedoria cheia de misericórdia tem um profundo interesse pelos outros, tem um profundo interesse pelas pessoas, tem profundo interesse por aqueles que sofrem. Nós vivemos dias de frieza nos relacionamentos humanos. A insensibilidade para com o sofrimento dos outros é próprio ou própria da pessoa que não provou ainda na sua própria vida a misericórdia de Deus. Essa sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. Ela não vê apenas as suas razões, mas ela procura ver e sempre tratar os outros com misericórdia e com bondade. Mas ela também é cheia de bons frutos. São os frutos que autenticam a nossa crença e a nossa sabedoria. Ela produz bons frutos. E mais, ela é imparcial, sem parcialidade. Onde há sabedoria de Deus, não há preferências por pessoas em detrimento de outras. Não há. Ela é imparcial, ela trata a todos da mesma forma, da mesma maneira. E ela é ainda sem fingimento, sem hipocrisia. Essa palavra aqui refere-se ao ator, aquele que representa um papel em um teatro. Nós não somos chamados para ser atores, para representar papéis no palco. Deus não nos chamou para isso. Isso, quem faz são os atores. E Deus não quer que a gente haja como se estivesse interpretando algo que nós não somos. Isso é hipocrisia. A sabedoria que vem do alto é sem hipocrisia. A pessoa que tem essa sabedoria, certamente, é uma pessoa que alegra o coração de Deus por ser uma pessoa autêntica. Sem fingimento, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. A hipocrisia é própria da pessoa cuja bondade não busca agradar a Deus, mas agradar aos homens. É própria do indivíduo que não diz a Deus seja a glória, mas a mim seja o crédito. Hipocrisia está relacionada à mentira, à falsidade, à deslealdade. A sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é sincera, é genuína. Meus amados, Tiago está contrastando dois diferentes tipos de sabedoria. A sabedoria da terra e a sabedoria do céu. Qual sabedoria governa a sua vida? Por qual caminho você está trilhando? Que tipo de vida você está vivendo? Que frutos esse estilo de vida está produzindo? Que frutos esse tipo de vida que você está vivendo hoje está produzindo na sua família, na sua casa, na sua igreja? A sabedoria do mundo produz problemas. A sabedoria de Deus produz bênçãos. A vida cristã é uma semeadura, meus irmãos. Uma semeadura e uma colheita. Nós colhemos aquilo que plantamos. Só podemos escolher aquilo que vamos plantar, porque a nossa colheita será determinada por aquilo que antes tivermos plantado. Gálatas 6, verso 7, nos diz que Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você
Entende que precisa dessa sabedoria que só Deus pode dar, dessa sabedoria que vem do alto. Você entende que precisa dessa sabedoria? Se você tiver essa sabedoria, certamente as pessoas que convivem com você agradecerão. Elas agradecerão a você. A sua família agradecerá. A sua igreja agradecerá. Com certeza, a sua igreja agradecerá. Os seus irmãos em Cristo vão ser muito gratos a Deus e a você por ter buscado essa sabedoria que vem do alto. A sua comunidade agradecerá, o mundo agradecerá. Para obter essa sabedoria, basta pedir. Basta pedir a Deus. A Deus. Volte comigo ao capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8. Versos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: peça a sabedoria, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Peça com fé, porque a pessoa que não tem fé, a pessoa que duvida, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É uma pessoa que não alcançará coisa alguma da parte de Deus. É uma pessoa que é indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Peça com fé, porque o contrário da fé é a dúvida. É a dúvida, é a indecisão. E Tiago diz que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Assim é quem duvida. Por isso, Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível orar. Sem fé é impossível pedir a Deus sabedoria. Você reconhece que precisa de sabedoria? Peça a Deus, mas peça com fé. Peça crendo que Deus lhe dará. Peça com o coração cheio de fé, confiante na certeza que Ele atenderá à sua petição, ao seu pedido. Portanto, não duvide. Quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago afirma que o homem sem fé não alcançará coisa alguma do Senhor. Você quer essa sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, tratável, equilibrada, moderada? Essa sabedoria que é cheia de bons frutos, que é sem parcialidade, que é sem hipocrisia. Você quer essa sabedoria? É só pedir a Deus. Se você pedir, Ele lhe dará. Ele é generoso. Ele é generoso em conceder sabedoria a quem lhe pede. Peça sabedoria a Deus com fé. Esse é um pedido que Ele não nega a ninguém. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Vamos pedir a Deus? Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê essa sabedoria que tanto carecemos, que tanto precisamos? Feche seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Pai, porque ainda hoje Tu ouves as nossas orações. E nós nos encontramos, ó Deus, diante de Ti neste momento, para pedir, dá-nos sabedoria. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado aos Teus olhos. Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor amado, da Tua graça e do Teu favor. Nós Te pedimos, ó Deus, dá-nos sabedoria para tomar decisões de acordo com a Tua vontade.
Dá-nos sabedoria para discernir, ó Deus, o que vem de Ti e o que não vem do Senhor. Dá-nos sabedoria, porque queremos alegrar o Teu coração e queremos alegrar aqueles que convivem conosco também. Nós te pedimos, abençoa-nos e enche-nos dessa sabedoria que vem do alto e livra-nos da sabedoria terrena, animal e diabólica, que tem feito estragos na sociedade, nas famílias, nas igrejas, em tantos e tantos ambientes. Tem misericórdia de nós e livra-nos desta sabedoria e enche-nos da Tua sabedoria, que somente Tu podes nos conceder. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaríamos de encorajar você que tomou alguma decisão ou deseja compartilhar conosco algum pedido de oração. Envie-nos uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778, e desta forma continuaremos orando por você. Também queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que permaneçam conosco agora no Instagram da nossa igreja. No perfil @ibcapunga, você nos encontrará em mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Lembramos que durante o restante desta semana, amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, ainda teremos reuniões de oração pelo Google Meet às 7 horas da manhã e também às 18 horas. As nossas devocionais continuarão sendo veiculadas até o próximo sábado e você poderá assistir e compartilhar com seus amigos e familiares. No próximo sábado, teremos mais uma edição do Juventude Conectada, culto da nossa juventude presencial e transmitido pela internet. Faça a sua inscrição no link que será disponibilizado daqui a pouco no aplicativo da nossa igreja. Também no próximo domingo, pela manhã, teremos culto presencial às 10 da manhã, transmitido pela internet e também transmitido pela Rádio Evangélica FM. Se você desejar participar do culto presencial, faça a sua inscrição no aplicativo da nossa igreja. À noite, teremos o nosso culto apenas no formato online,
transmitido pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Você é nosso convidado a seguir os passos de Jesus com a gente, a continuar conosco, buscando mais e mais sabedoria para fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você, a sua família, no restante desta semana e sempre. Amém.